O objetivo aqui é apresentar o Google Docs para quem não conhece. Então basta você fazer uma pesquisa no Google por Google Docs ou colocar esse endereço aqui, aí ele vai cair, ele vai te exigir que você entre com a sua conta do Google, né? Você tem que ter uma conta do Google para acessar, mas depois que você colocou a conta, você vai cair para uma página como essa aqui. O meu tem vários porque eu já escrevi várias coisas. Aí para criar um novo, você pode vir aqui e criar novo documento. Aí ele vai criar um novo, mas eu vou voltar naquela página clicando aqui e usar um documento que eu já tinha criado antes, esse aqui. Só para avisar, se você clicar aqui, aí você pode ir para planilha, apresentação de slides, os outros tipos de documento, mas aqui a gente vai para o documento de texto. Então, voltando, vou clicar nesse que eu já tinha. A interface do Google Docs é muito parecida com a do Word, com a do LibreOffice. Esses programas não têm grandes diferenças entre eles, né? E o que você aprende em um dá para usar no outro, mas tem umas pequenas diferencinhas para a gente se acostumar. Vamos começar. Se você quiser trocar o nome do arquivo, basta clicar aqui, né? E aí você vai mudar. Se você quiser mudar onde ele está salvo, você clica aqui e aí ele vai mudar onde ele está salvo dentro do seu Google Drive. Ele já salva automaticamente, aparece aqui quando as coisas são salvas. Eu deixei um texto aqui, o texto não faz muito sentido, coisas que a gente foi fazendo em aula, mas só para usar de exemplo. Primeira coisa, vamos fazer a capa do artigo. Então aqui está o título, o autor. Aí a primeira coisa é centralizar. Para centralizar, a gente vem aqui. O texto, a ABNT, normalmente a gente coloca Font Times. Então usa Ctrl A para selecionar tudo e aí muda para Font Times New Roman. O tamanho padrão é 12, né? O Google Docs começa com 11, então coloca 12. Pronto, já está ficando melhor. Próxima coisa é aumentar espaço aqui, aumentar espaço depois do título, colocar o subtítulo numa próxima linha, colocar o título em negrito, aí vem aqui, B de bold, negrito, vamos dar mais uns enters aqui. Se você quiser diminuir o tamanho, é só Ctrl menos, Ctrl mais, aumenta e diminui. Isso é do navegador mais do que do Google Docs. Acho que no Google Docs você pode mexer aqui. Aqui aí mexe só o documento mesmo, certo? Então vamos dar Enter, que aí aqui no final a gente tem que colocar o nome da cidade, Enter, o ano. Aí seleciona e pede para centralizar de novo. Certo? Então, agora a gente já tem a capa. Deixa eu ver esse aqui um pouquinho mais para baixo. Você pode aumentar o texto do título. Não tem um super padrão, depende do tamanho do seu título. 18, 16 costuma funcionar. Certo? Uma coisa, a minha margem aqui já está ajustada. Eu deveria ter deixado isso sem ajustar. Vem aqui arquivo, configuração da página. Eu acho que o padrão do Google é carta e com as coisas aqui alguma coisa como 2, 2, 2. Aí eu vou dar OK e vai ver como que vai mudar a disposição das coisas. Olha lá, mudou um pouquinho, nada demais, mas o padrão da ABNT vem aqui configurar página, muda para A4. E aí, na parte superior, são 3 centímetros, porque é onde vai ficar o título, o número da página. Parte inferior, 2. Esquerda, 3, porque é normalmente onde tem a encadernação. E aí, direita, 2. Aí dá OK. Aí tá vendo que aqui é um pouco maior do que embaixo e aqui um pouco maior do que aqui. Porque aqui vai ficar o número de página, num próximo vídeo eu mostro como faz, e aqui quando você encadernar seu trabalho vai comer um pedaço da margem. Então essa que é a lógica da configuração de página. Próxima coisa, vamos voltar ao zoom aqui.
O restante do nosso texto, a não ser a capa, é todo alinhamento justificado. As referências também não. As referências ficam alinhamento à esquerda. Mas aí o texto, o corpo do texto que a gente chama, fica justificado. Justificado significa aqui fica retinho, aqui fica retinho. Se eu colocar alinhado à esquerda, tá vendo que aqui cada linha termina num lugar, mas aqui todas estão no mesmo lugar. Se eu colocar alinhado à direita, inverte. Então a gente quer alinhamento justificado. O corpo do texto é alinhamento justificado. Aí agora o texto está justificado, olha só. Próxima coisa é que o resumo do texto, isso aqui é bom colocar em negrito, vai vendo que aparece os atalhos aqui, tá vendo? Então, Ctrl B, é bold em inglês, coloca negrito. Ctrl I, itálico. Ctrl U, underline. Então, a gente quer o negrito, certo? É bom ir acostumando com os atalhos e boa parte deles funcionam aqui também. O resumo fica em tamanho 10. A gente vai usar tamanho 10 em duas coisas no texto. O resumo e as citações diretas com recuo. No próximo vídeo eu mostro direitinho como faz isso. Tá, então tá feito o nosso resumo. Aí o subtítulo a gente coloca em negrito. Pode deixar 2 linhas aqui e pelo menos uma linha depois. Aqui estão 2, mas vamos deixar uma só. E o restante do texto, sem ser o resumo e as citações direto com recuo, o espaçamento é 1,5. Aí, para mexer no espaçamento, você vem aqui. O padrão do Google é esse 1,15. Acho que porque na internet é mais comum. Mas o espaçamento simples que a gente usa no resumo e na citação com recuo é esse aqui, né, o simples, que é o equivalente a 1, mas no restante do texto a gente usa 1,5. Certo? Então, note a diferença, que aqui no resumo ele está 1, o espaçamento entre uma linha e outra é menor, e aqui ele é maior. Uma próxima coisa que a gente precisa fazer é o recuo do parágrafo. Aí, para isso, você precisa pedir para visualizar a régua, para exibir a régua, que é isso aqui. Aí a régua tem um truquezinho que você precisa ficar atento. Meu texto aqui não faz sentido, né? Não dá atenção para ele não, tá cheio de erros. Foi só coisa que a gente foi fazendo na aula. Aqui na régua, se você arrastar essa aqui, ele traz o parágrafo inteiro. Se arrastar a setinha de baixo, tá vendo? Traz o parágrafo inteiro. Vamos voltar ela para cá. Para fazer o recuo do parágrafo, só da primeira linha, você tem que puxar essa coisinha de cima, esse tracinho de cima. Certo? Que é a mesma coisa que apertar o Tab. Se você vier aqui e der o Tab, ele vai trazer. Vamos colocar junto com o Tab, em 1,25. Certo? E aí você pode fazer isso para o seu texto inteiro. Seleciona o seu texto inteiro. E clica nisso aqui, que aí ele vai trazer todas as primeiras linhas do parágrafo para cá. Certo? Então, isso é o recuo do parágrafo. Aí a ideia é que vai ficando assim. Vamos aproveitar que a gente já está mexendo com isso e mostrar como que faz a citação direta com recuo. Vamos supor que esse parágrafo aqui não é meu, é de um texto que eu li, Silva, 2007, p.34. Estou inventando aqui só para um exemplo. Aí imagina que isso aqui é uma citação direta com recuo. Tudo daqui até o final é texto do Silva, desse artigo que eu li. Para transformar isso numa citação com recuo, você traz até 4, traz isso aqui para cá, aí não precisa do recuo na primeira linha do parágrafo, muda para tamanho 10 e muda para espaçamento simples. Certo? Então, toda vez que você fizer a citação direta com recuo, ela tem que ficar com essa cara aqui. Imagina que isso aqui está conectando o texto. O tamanho da letra é menor, tem um recuo de 4 centímetros e o espaçamento é 1.
certo? Então guarde que a citação direta com recuo fica com essa cara. E quando que a gente faz a citação direta com recuo? Quando a gente está copiando o texto de um outro artigo e ele tem mais do que 3 linhas. Porque aqui, por exemplo, se fossem só 3 linhas, se isso aqui tudo é de um outro autor, eu só coloco entre aspas, coloco Silva, 2007, página 35, por exemplo. Mas aí, se eu pego um trecho maior do que 3 linhas, aí tem que fazer desse jeito. Certo? Que mais? Vamos dar uma olhada aqui nos menus. Tem coisas interessantes. Aqui, esse primeiro link é a mesma coisa desse botão aqui, que é útil quando você quer mostrar o seu texto para outra pessoa ou está escrevendo junto com outra pessoa. Se você está fazendo trabalho em grupo, se alguém vai revisar para você ou para o seu professor. Eu peço para os meus alunos enviarem para mim. Aí aqui basta você colocar o nome o e-mail da pessoa, que aí ela vai receber o direito de modificar esse arquivo. Então, quando você quiser compartilhar com alguém, é só ir nesse botão azul, que é a mesma coisa desse aqui. Aqui para criar um novo, aí os vários tipos de documento. Para fazer download, como doc, como PDF, que é importante quando você for imprimir, por exemplo. Se quiser renomear, esse histórico de versões, se você quiser voltar numa versão anterior do artigo que você fez, ele vai salvando várias versões do artigo. Aqui, configurações de idioma, que é o que ele vai usar para corrigir seu texto, etc. Aqui, para editar o texto, refazer, desfazer, a mesma coisa que essas setinhas aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, tudo funciona aqui, selecionar tudo que a gente já viu. Esse localizar e substituir é muito útil, que é com Ctrl+H, por exemplo. Você pode ou Ctrl+H, ou pode vir aqui e clicar, dá na mesma. Aí aqui, imagina que você descobriu que você tem que substituir, deixa eu pensar num exemplo que tem aqui no texto, sei lá, maior por menor. Não, um exemplo maluco. Aqui só tem um. Eu queria que tivesse uma coisa que tivesse mais. Eu sei que tem um porque ele mostrou um aqui. Brasil. Brasil tem 8. Aí eu quero substituir Brasil por outra coisa. O que eu posso substituir Brasil? No nosso país. Sei lá. E aí eu posso substituir tudo de uma vez só. Substituir tudo. Aí quando eu for em todas as vezes que tinha Brasil, no nosso desemprego no Brasil virou no nosso país, que era brasileira. Aí no nosso país, tá vendo? Para desfazer é só o Ctrl+Z. Voltou no Brasil. Então esse localizar e substituir, Ctrl+H, é muito útil. Quando você está escrevendo alguma coisa errada. Aí você pode ou substituir tudo ou ir de uma em uma para ver se faz sentido. E aí, se você quiser, aqui ele está desconsiderando a diferença entre letra maiúscula e minúscula. Se você quiser que ele diferencie, você marca isso aqui. Aí ele não considerou aquele lá mais. Outra coisa é que eu não coloquei espaço depois aqui, aí ele está considerando brasileira. Eu tenho que colocar um espaço, ele para de considerar brasileira. Porque ele estava procurando exatamente aqueles caracteres, com ou sem espaço depois. Então tem que ficar atento para essas coisinhas, mas isso é super útil. Dando uma passada rápida nos outros menus aqui, inserir, se você quiser colocar alguma imagem, aqui se você fez um print de algum outro lugar, aqui para fazer gráficos, depois a gente vai ter um vídeo sobre isso, para inserir equações, um dia a gente pode ter um vídeo sobre isso, depois a gente vai ver como colocar o número de página. Aqui, essas várias alterações que você pode fazer no texto. Aqui o sobrescrito e o subscrito são úteis quando você precisa dessas coisas. Aqui os alinhamentos que a gente já viu, o espaçamento entre linhas aparece aqui também. Se você quiser tirar espaço depois e antes do parágrafo, está aqui. Para dividir em colunas, os marcadores também aparecem aqui. Para tirar a formatação.
Verificar a ortografia é muito útil, né? Imagina que você escreveu duas coisas erradas aqui. Ah lá, ele já vai marcando, corretor ortográfico, e esse outro aqui. Ah lá, também ele marca. E aí você vem em verificação ortográfica. Aí ele já te sugere, você pode pedir para alterar, ignorar, se é um jeito diferente de escrever que você quer manter, ou adicionar ao dicionário, que aí ele não vai identificar mais esse erro. Mas então vamos pedir para alterar, e aí ele vai para o outro, alterar, né? Igualzinho o corretor do Word, mas muito útil. Aqui a contagem de palavras, para saber o tamanho do seu texto, aqui em páginas, em palavras, caracteres sem contar os espaços. Útil também é se você quer saber o tamanho disso aqui, né, em palavras, caracteres. Aí você seleciona, vem aqui contagem de palavras, aí ele te fala que aquele trecho tem 139 das 677 do seu texto. Mais coisas, isso aqui são outras coisas. Preferências é útil também, que aqui são as modificações automáticas que ele faz. Eu, por exemplo, tendo a digitar errado para, eu digito apera, e mesmo eu digito menso. Aí você pode incluir isso aqui, basta colocar aqui o que está errado pelo que está certo, e aí ele vai substituir quando você digitar, né? Por exemplo, apra, ele substitui por para automaticamente, isso é muito útil. Deixa eu ver se tem mais coisas. Não, acho que é só isso. E aqui na ajuda tem os atalhos do teclado, que eu acho bastante úteis. Eu gosto de ficar decorando essas coisas. Aí aqui tem a lista dos principais. Certo? É isso, muito útil, muito simples, gratuito, salvo automático, está sempre atualizado, né? Tem diversas vantagens, acho que vale muito a pena usar o Google Docs. Até.